Tipos societários, né? A gente falou já aí, falamos do Ikigai, dos propósitos das empresas, falamos também do objeto social, das atividades, falamos do capital social, semana passada da sede da empresa, e agora, né, fechando aí esse ciclo, a gente vai falar um pouquinho dos tipos societários, né? Então, assim, um ponto interessante, né, que a gente pode abordar hoje é que a gente tem opções, né? E aí há muitas dúvidas, né? Qual o tipo societário a seguir, né? Vamos iniciar com o tipo hoje bem utilizado, né, que anteriormente não era possível, que é a sociedade unipessoal limitada. Qual que é a diferença, né? Anteriormente a gente tinha uma figura chamada empresário individual, que era pouco utilizado, né? Mesmo porque o empresário individual não tem a limitação de responsabilidade, né? Ao capital social como as demais limitadas, né? Então era comum as sociedades serem compostas, né, com duas pessoas, sendo uma delas, né, normalmente minoritária, né, 1%, 0,1%, só para figurar como sócio, né? E a sociedade permitia a figura da sociedade limitada. Felizmente, né, isso já não ocorre mais, né, que era muito comum essa situação. Depois surgiu a chamada EIRELI, Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, né? No qual era possível a sociedade com um único sócio, mas tinha uma restrição, que era a integralização do capital social no valor de 100 vezes o salário mínimo vigente. Então, nesse caso, na época aí, dava quase 100 mil reais, né, de capital social, e essa sociedade ela foi extinta, né, já faz aí uns 2 anos, né, foi substituída pela mais recente sociedade, que é a Sociedade Limitada Unipessoal, também conhecida como SLU. Hoje, então, talvez um dos tipos societários aí mais utilizado, né? Que é a SLU, Sociedade Limitada Unipessoal. Bom, além dessa, tem a sociedade limitada convencional, que pode ter dois ou mais sócios, né? Que aí, sem limite de número de sócios, né? Que aí é a sociedade aí com mais sócios, né? Que é a tradicional sociedade empresária limitada. Há também a sociedade anônima, né? Que ela pode ser de capital fechado, capital aberto, né? Capital fechado é bem tranquilo, né? Os acionistas, eles podem constituir essa sociedade, ou na prática, né? A gente faz o processo normalmente faseado, né? Constitui-se uma limitada e depois transforma em sociedade anônima, né? Porque a sociedade anônima constituída já inicialmente, ela precisa depositar 10% do seu capital social, né, em dinheiro. Então, na prática, é um pouco complexo, né, operacionalmente, nos dias de hoje, você fazer esse depósito inicial. Lembrando que a sociedade anônima, a gente trata os sócios como acionistas, já nas demais sociedades, né, limitadas, são cotistas, né? A gente fala em cotas, tá certo? E quando a gente fala em sociedade limitada, também há alguma dúvida, né? Porque há um outro tipo societário, que é a sociedade simples limitada. Essa sociedade simples limitada não tem nada a ver com o regime tributário simples nacional, né? Esse é um ponto aí de atenção, né? Muita gente acha que a sociedade simples é a mesma coisa que o simples nacional. São pontos diferentes, né? A sociedade simples, né? O que que acontece? Ela é aquela sociedade formada por profissionais normalmente regulamentados, né? Que antigamente a gente chamava em sociedade de serviços, né? Enfim, no qual normalmente dois contadores ou mais, dois advogados, advogadas, dois engenheiros, dois arquitetos, né? Profissionais da mesma área se unem para explorar um serviço através de uma pessoa jurídica, né? E aí, nesse sentido, seria uma sociedade simples, que ela pode ser sociedade simples pura ou sociedade simples limitada, né? Então há sempre essa confusão até, né? Que o pessoal fala, poxa, eu vou constituir uma sociedade simples ou uma sociedade empresária, né? É algo que é muito discutido, né? Lembrando que a sociedade simples tem também
uma questão particular, que o registro não é feito em junta comercial, ele é feito no registro civil de pessoa jurídica, né? Ou popularmente falado como cartório, né? Então, é feito o registro em cartório, né? Assim como entidades sem fins lucrativas, né? ONGs, enfim, são registradas, no RCPJ. Há também uma particularidade que são os advogados e as advogadas, né? Que são constituídas na forma de sociedade simples, né? No qual somente advogados e advogadas podem constituir a sociedade. Lembrando que são advogados e advogadas regularmente inscritos na OAB. E aí é uma particularidade também, porque a sociedade de advogados ela é registrada na OAB, na Ordem dos Advogados do Brasil. E também a OAB, desde 2017, né, ela permite também que o advogado ou advogada registre uma sociedade unipessoal de advocacia, né? Ou seja, aquela sociedade com único sócio também. É possível também na OAB essa figura, né, de sociedade unipessoal da advocacia. Bom, quando a gente fala então de várias formas, né, societárias, né, que a gente chama de natureza jurídica, é importante tratar que cada forma é uma natureza jurídica e que as empresas elas podem se transformando. O que que isso quer dizer? Pode ser que um momento a empresa ela nasce, né, como uma sociedade unipessoal limitada, né, SLU, e aí futuramente ingresse sócios, né, então ela faça uma transformação para a sociedade limitada e depois, no segundo momento, ela transforme para a sociedade anônima de capital fechado. Assim como depois ela transforme novamente para a sociedade limitada. Tudo isso é possível. Lembrando que o número de cadastro no CNPJ, na Receita Federal, mantém-se. Então, isso é muito natural que ao longo da vida das empresas ocorram essas transformações societárias, né? Isso é possível, né? E para isso, a gente sempre avalia a questão dos sócios, né? Como que vai ser a estruturação dos sócios? Porque a gente pensa aí nos sócios, pensa também na gestão, que é a questão da administração, normalmente numa limitada ou numa sociedade simples, tem a figura do administrador, antigamente chamado de sócio-gerente. Hoje a figura é do administrador, que normalmente é o próprio sócio, né? Mas poderia ser também uma pessoa terceira ao quadro societário, né? Esse é um ponto importante. Já na SA, na sociedade anônima, a figura, né, seria como diretor. Antigamente também era necessário no mínimo de dois diretores. Hoje, somente um diretor é obrigatório para uma SA, né? Normalmente a SA há mais diretores, né? Assim como eventualmente há um conselho de administração que é um órgão superior à parte de diretoria executiva, né? Isso é muito comum também. Lembrando que as limitadas também podem compor um conselho de administração ou mesmo um conselho fiscal, certo? Inclusive, acho que talvez na semana que vem a gente comente um pouco da responsabilidade dos sócios e dos administradores, né? Até essa é uma questão importante nessa configuração societária, né? Porque os sócios pode ser possível que um seja o sócio administrador e outro seja sócio, por exemplo, investidor, ou sócio cotista, né? Sem poderes de administração. É possível fazer essa configuração. E para isso é importantíssimo a gente pensar na governança. Como que vai ser essa gestão da empresa, do negócio? Quais vão ser as atribuições dos sócios, né? As responsabilidades dos sócios, né? Não só relacionada ao capital social, ao investimento, assim como a operação do negócio, né? Tudo isso é importante definir com os sócios antes mesmo da própria constituição. Claro que podemos fazer uma mudança, né? Mas é importantíssimo a gente fazer essa configuração já na estruturação societária, né? Esse é um ponto bem importante, né? Bom, gente, a gente tem esse encontro aqui, né? Ao meio-dia, talvez a gente veja aí um novo horário, né? Cauê? Tá aí, Tainá, né? Oi, Rose, tudo bem? O pessoal entrou aí. Legal te ver por aqui, né? Legal. E aí, quando a gente fala em tipos societários, né?
a gente hoje aqui falou dos principais, os mais convencionais, né? Futuramente a gente vai falar de outros tipos, né? Que são particulares, por exemplo, a SPE, Sociedade de Propósito Específico, ou a SCP, Sociedade em Conta de Participação. São tipos societários bem utilizados também, né? Que a gente futuramente vai ter aí um encontro só desses temas, né? E aí um ponto também que a gente acha importante trazer aqui para o dia de hoje é o ponto do porte das empresas. Porte é o quê? É o tamanho da empresa relacionado ao faturamento. Esse é um detalhe, né? Importante porque comumente as pessoas às vezes falam assim, né? Olha, eu quero abrir uma ME, né? Mas assim, ME significa microempresa. Mas ME não é o tipo de empresa. ME é o tamanho, é o porte. Mesmo porque a empresa ela pode ser uma sociedade empresária limitada, ME, microempresa. Bem como ela poderia ser sociedade simples limitada, ME, ou sociedade limitada unipessoal, né, a SLU, como ME também. Então, o ME é o porte, né? Então, o que que é ME? ME é microempresa, é o porte relacionado ao faturamento anual das empresas, que esse faturamento da ME, da microempresa, é até 360 mil reais ao ano, que dá uma média aí de 30 mil reais ao mês. Esse é o porte da primeira faixa da ME. Tem também a segunda faixa, que é a empresa de pequeno porte, né? A EPP. Então, muitas vezes ela pode ser ME ou EPP. EPP é aquela empresa que já fatura mais, né? Ou seja, já tem um faturamento médio de até 400 mil reais ao mês, que dá na faixa aí de mais ou menos 4 milhões e 800 mil ao ano. Esse é o porte da empresa de pequeno porte. Olha só, então falamos de ME e EPP. Lembrando que a configuração de MEPP muitas vezes traz vantagens, seja na constituição da sociedade, por exemplo, aquela sociedade, aquela empresa enquadrada como ME ou EPP, ela fica isenta da participação de um advogado, né, na configuração aí, na constituição e assinatura do contrato social, ou seja, não há necessidade da elaboração, né, do contrato por um advogado. Claro que na prática, né, a gente sabe que é importantíssimo, né, o advogado assessorar a constituição do contrato social. Isso a gente vai falar aí em eventos futuros, né, das particularidades. Mas MEPP tem essa vantagem. Há também uma questão de redução de taxas para registros, né? Inclusive para registros, por exemplo, no INPI, que é Instituto Nacional de Propriedade Industrial, né? Que é o registro de marcas, que ME e PP tem uma taxa reduzida, assim como o registro na vigilância sanitária, entre outros, até mesmo como vantagens, né? E prioridades em licitações públicas, ou mesmo em financiamentos e empréstimos com subsídio do governo também, né? A vantagem de MEPP, entre outros, né? Então, muitas empresas elas configuram aí como registro, né, da empresa também como porte de MEPP. Então, além do tipo societário, a gente tem MEPP. E há também um outro tipo societário, que talvez a gente fale num outro momento, detalhe, que é o microempreendedor individual, o MEI. O MEI ele tem um limite de faturamento anual de 81 mil reais ao ano. Só que esse limite, ele tem um limite mensal de 6.750 reais. O que isso quer dizer? Ou seja, se a empresa é constituída nesse mês, por exemplo, de maio, não é 81 mil reais que ela vai ter em 2024. É 81 mil reais proporcional aos meses operados e abertos dentro de 2024. Então a gente faz uma conta, né, de 6.750 reais, que é 81 mil dividido por 12, multiplicado pelos meses aí de maio até dezembro. Isso é um pequeno detalhe aí de atenção que em breve a gente talvez comente aí em outras oportunidades, né, Cauê? Sobre o MEI. Mas é importante saber que há vários tipos societários. Então, o MEI é um deles, sociedade empresária limitada, né, que é uma das mais utilizadas, é outra, sociedade limitada unipessoal, que é a SLU, que é hoje bem utilizada, né, que é a sociedade de um único sócio, né?
Tem o empresário individual que hoje a gente praticamente não vê. Aqui no escritório já há muito tempo a gente não constitui, há muitos anos, né? Mais de 5 anos aí, até mais a gente não constitui aí, mais, né? 5 não, muito mais, né? A gente não constitui a figura do empresário individual, né? Inclusive, até os empresários individuais que a gente operava, a gente transformou aí um período atrás em Eireli, né? E hoje em SLU. Então é um tipo, né, de natureza jurídica que a gente não vê mais, né? Tem a sociedade simples, pura, ou sociedade simples limitada, que é aquela sociedade de profissionais, normalmente profissionais regulamentados, né? Prestadores de serviço, que é registrada no cartório, né? Que é no Registro Civil de Pessoa Jurídica. Já as demais sociedades, né? A sociedade limitada, sociedade limitada unipessoal, empresário individual, sociedade anônima, SCP, SPE, todas as demais na junta comercial de cada estado, né? E cada estado tem as suas regionais da junta comercial. Tá legal? Bom, hoje a ideia seria passar esse panorama geral dos principais tipos societários que a gente vê no nosso dia a dia. Em breve a gente vai ter aí um encontro só para falar do MEI, depois a gente vai ter aí segmentado, né? Talvez uma só para falar de SCP, uma só de SPE, são modelos aí específicos, né? Depois talvez uma só de sociedade anônima, né? Que é um modelo aí que a gente utiliza bastante, né? A gente pensa muito em sociedade anônima como aquelas grandes organizações, e hoje a gente vê sociedade anônima de capital fechado para empresas aí que têm uma operação pequena também, né? Então, há essa situação também hoje em dia, né? Bem comum. Bom, a gente espera aqui ter dado uma linha geral aí dos tipos societários e a gente se encontra aí na semana que vem aí, na próxima terça-feira aí, para falar aí do tema aí que acho que é bem relevante, que é a responsabilidade dos sócios e administradores, né? Em especial dos administradores, dos diretores, né? A gente vai falar desse tema tão importante aí na semana que vem. Tá legal, gente? Um grande abraço para todos e até a próxima parada legal aí da semana que vem, gente. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigado, gente.